Então vamos começando. Bom pessoal, hoje a atividade do Café com Ideias, né, a gente tem como proposta é, compartilhar um pouco com vocês uma experiência, né, de pesquisa, que uma das experiências que a gente vem desenvolvendo no grupo de pesquisa que eu coordeno, que é o grupo de pesquisa em extensão popular, o Estelar. É um grupo que já tem 23 anos de trajetória, que foi, né, criado por um grupo de pesquisadores, de extensionistas na UFPB em 1999, dentre eles o coordenador, o fundador, o professor José Francisco de Melo Neto, que passou a coordenação para mim quando ele se aposentou, né? E assim, o grupo ele tem vários enfoques diferentes em torno da educação popular, em torno da extensão popular, né? Nas várias áreas temáticas, não só na saúde, né? E aí uma das coisas que a gente vem pesquisando lá, e é isso que eu queria compartilhar um pouco com vocês, é um pouco a relação da arte, certo? Com a educação popular e com a saúde. Então, pensando um pouco assim, de que maneira a gente pode vislumbrar a interface de uma relação que seja profícua, produtiva entre a arte, a criatividade, né, e a saúde, tendo como intermédio a abordagem da educação popular, né? E aí eu vou começar assim trazendo uma experiência concreta de uma pesquisa que a gente está desenvolvendo atualmente, e depois vou fazer alguns comentários mais do ponto de vista teórico, né? Então assim, só para dizer para vocês, primeiro assim, que esse é um tema bastante desafiador, inclusive para mim, porque eu tenho muito pouco de artista. Claro que todo mundo é um artista, todo mundo tem sua arte, todo mundo tem sua criatividade, de diferentes formas, de diferentes maneiras. Você não precisa ser de um jeito A, B ou C para você se considerar criativo ou você se considerar um ser artístico, né? Cada um tem sua arte, como eu disse, né? Mas assim, eu não sou uma pessoa assim que, vamos dizer assim, eu teria os perfis tradicionais, né, de alguém que canta, ou alguém que sabe dançar, ou alguém que sabe compor, ou alguém que sabe tocar alguma coisa no sentido tradicional, né? Eu gosto de arte principalmente como um amante do cinema, né? Muito da música também, mas muito como alguém que admira, não tanto quanto alguém que faz. Mas sempre me chamou muita atenção na minha história como extensionista, como pesquisador, né, na saúde coletiva, também na educação popular em saúde, o quanto que a arte ela constitui uma dimensão possível da gente explorar na nossa prática e na nossa reflexão crítica, que contribui substancialmente para a construção do empoderamento e do protagonismo das pessoas. E aí isso foi me interessando muito, principalmente quando eu conheci um movimento que anda muito compartilhado com o movimento de educação popular em saúde, que é o movimento da Senopoesia, né? Que é mais do que um movimento. A Senopoesia é uma proposta teórico-metodológica que é formulada pelo Rai Lima, que é um paraibano, educador popular, é, historiador, poeta, ator, né? Só que ele mora e é radicado há muitos anos lá no Ceará, né? E aí ele construiu essa proposta. E basicamente a Senopoesia é uma proposta que pretende convidar nos espaços vários de formação e saúde, principalmente, ou de ação social e saúde, para que as pessoas, como eu disse, com a sua arte, com o seu jeito, com a sua expressão, que elas possam trazer formas de se expressar que quebrem com aquele tradicional hegemônico, formas de se expressar que possam fazer com que as pessoas tenham autonomia, tranquilidade, e se sintam à vontade para compartilhar seus pensamentos,
suas opiniões, seus posicionamentos, suas reflexões e elaborações com o seu jeito, com o seu olhar, com a sua forma de se expressar, né? Também permitindo essa elaboração, essa reflexão de uma maneira conjunta com as emoções, com os afetos, com as afetações, com aquilo que faz a gente ser humano, né? Então, a Senopoesia, ela vai inspirar uma série de atividades que vai convidar as pessoas a explorar dimensões às vezes pouco exploradas da nossa vida, principalmente quando a gente entra numa toada muito forte da gente se expressar apenas pelo ponto de vista racional acadêmico. Então, ou seja, tudo que eu falo, até dentro dos movimentos de educação popular, muitas pessoas só falam, elaboram e refletem com o que a gente chamaria de razão raciocinante, com aquela coisa extremamente lógica, cadenciada, tudo mais. A Senopoesia, ela vai provocar a gente se expressar não só com essa razão raciocinante, mas a razão também do coração, da emoção, como eu disse, dos afetos, das afetações e do ser quem a gente é. Então, das coisas que eu aprendi, com as artes que eu aprendi desde criança, né? Então, assim, é um trabalho, portanto, que para mim ajudou muito a entender a importância da arte como um processo que conduz a gente a uma ação mais protagonista de todas as pessoas que estão envolvidas em um certo processo, né? Bom, então eu estou falando isso, eu estou fazendo essa introdução para dizer isso, que eu fui vendo o seguinte, que a gente precisa quebrar com o modo de produzir conhecimento, de compartilhar conhecimento, de fazer formação em saúde, de fazer cuidado em saúde apenas pela razão raciocinante. Não estou defendendo aqui, viu, o negacionismo ou as opiniões rasas e não embasadas, né? Mas o que eu estou dizendo é que a gente precisa levar em conta no processo de produção de conhecimento, de formação de conhecimento, de cuidado em saúde, essas outras dimensões sutis, às vezes invisíveis e não muito valorizadas da forma da gente ser, estar, existir nesse mundo, entendeu? Então é um pouco, eu diria que é um pouco essa introdução que eu faria para vocês, e que para mim tem sido muito importante, porque uma das coisas que está na raiz mesma, na raiz da proposta, da metodologia e da teoria da educação popular, está na possibilidade de que as pessoas se libertem das opressões sendo verdadeiras com quem elas são e com quem elas querem ser, né? Se expressando da forma que elas podem, querem se expressar, né? E às vezes, por exemplo, mesmo numa roda, numa atividade de educação popular, tem pessoas da população e da comunidade que têm medo de falar e de se expressar, porque o profissional de saúde fica falando numa linguagem muito acadêmica, entendeu? E às vezes as pessoas não se sentem à vontade para falar do seu jeito, ou às vezes, por exemplo, para dar uma opinião recitando um cordel, ou recitando uma poesia, ou trazendo uma música, entendeu? Então, o cerne do que eu vou falar aqui algumas pesquisas e reflexões que a gente tem feito no Estelar, no sentido de ter uma aderência a um movimento amplo que tem em vários lugares do Brasil e fora do Brasil, no sentido da gente pensar a produção do conhecimento e a formação em saúde com diferentes linguagens e racionalidades. Ou seja, não pode ser apenas a linguagem técnica, acadêmica e científica que vai predominar quando a gente vai produzir conhecimento em conjunto com a população, né? Se você está produzindo conhecimento estritamente dentro do campo acadêmico, tudo bem, você vai lá fazer a perspectiva acadêmica. Mas se você está se propondo a pensar os processos que envolvem o outro e a outra em diferentes contextos e situações, inclusive quando a gente pensa o SUS,
as políticas públicas, a gente precisa pensar em linguagens, racionalidades e formas de se expressar múltiplas, que não apenas seja aquela da razão raciocinante, né? Da razão lógica raciocinante, mas que possa ser uma lógica do cordel, da poesia, da metáfora, da parábola, do poema, né? Enfim, da vivência. Tem pessoas do campo popular que vão falar toda uma fala sobre um determinado assunto a partir de uma história muito pessoal que vivenciaram. E às vezes a gente acadêmico fica sem paciência dizendo, mas fulaninho está falando só de si há meia hora, mas de repente aquela história que a pessoa está falando há meia hora é a forma dela falar sobre aquele assunto, né? E aí a gente que está buscando e defendendo uma construção compartilhada do conhecimento, para que o conhecimento seja algo útil para todas as pessoas, não apenas para os acadêmicos, mas para os usuários, para os gestores, para os profissionais, para a gente da academia também. A gente precisa valorizar essas diferentes formas e a gente precisa valorizar formas da gente conseguir estabelecer comunicação e diálogo entre essas diferentes formas de se expressar. Então, feito essa introdução, eu vou trazer o exemplo de uma pesquisa que a gente tem desenvolvido aqui no caso, não é nem no nosso programa de saúde coletiva, é no programa de educação, que eu também sou professor, orientador lá no programa de pós-graduação em educação, na linha de educação popular. A gente tem desenvolvido um trabalho muito interessante, protagonizado por Leila Araújo, que é estudante do doutorado em educação lá, portanto é uma tese de doutoramentos que eu vou falar. Leila viria apresentar aqui para vocês, mas ela teve um problema do ponto de vista odontológico, que ela teve que cuidar hoje de manhã, então ela não pôde estar com a gente, mas eu vou compartilhar com vocês. E o trabalho de Leila é basicamente o seguinte, ela é formada em dança, certo? E ela é professora de dança no município de João Pessoa, na educação básica. E ela quer ver o seguinte, como a dança, a linguagem da arte da dança pode contribuir para um processo de libertação de corpos femininos em comunidades em situação de vulnerabilidade. Então ela quis basicamente ver o seguinte, como um trabalho, como é que é possível pensar um trabalho com a educação popular, com essa linguagem dialógica, certo? Com a dança e as artes, tá? E as expressões, principalmente as expressões artísticas corporais, como é que isso pode contribuir com um grupo de mulheres que vivenciam situações de violência, de exploração em territórios de comunidades em situação de vulnerabilidade. Então essa foi a grande questão dela, né? E aí, assim, primeira coisa, como é que foi que Leila começou a pensar isso, né? Primeira coisa de tudo é que ela começou a participar cotidianamente de um grupo, né, que era predominantemente formado por mulheres, de um grupo lá na Unidade Básica de Saúde, onde a gente trabalha já há 15 anos com o programa de extensão PNAB, né, Práticas Integrais de Promoção da Saúde e Nutrição na Atenção Básica. Então Leila, ela começou a conviver com esse grupo, mais ou menos na época que o grupo começou. O grupo chama Grupo de Relaxamento e Bem Viver. É um grupo que começou quando algumas moradoras da comunidade que sabiam de plantas e ervas medicinais, faziam auriculoterapia, né, a partir de formações que a gente tinha feito na comunidade antes. Algumas pessoas da comunidade se formaram auriculoterapeutas e queriam cuidar com a auriculoterapia, outras sabiam fazer massagem, e aí a gente pensou assim, por que a gente não faz então um grupo de encontro semanal na comunidade, que fosse sediado na unidade básica de saúde, e esse grupo ele serviria para as pessoas cuidarem umas das outras, como eu disse, com aurículo, com massoterapia, com chá, tal. E aí a gente começou o grupo, reunido toda semana, e Leila, como doutoranda, começou a participar do grupo.
participar não como coordenadora, não como chefa do grupo, não, ela participou como mais uma. Aí no grupo tinha estudantes da graduação, estudantes da extensão, né? Tinha moradores da comunidade, profissionais da unidade básica, e todo mundo ia construindo junto. Então Leila, por exemplo, ela é formada em algumas terapias integrativas, né? Além de ser formada em dança, e ela ofertava algumas coisas também como algumas pessoas da própria comunidade, né? E aí, primeiro passo para ela realizar essa pesquisa foi, eu disse a ela o seguinte: mergulhe, vá vivenciar. O doutorado tem esse lado bom, viu? Quem está no mestrado, o mestrado passa assim, né? 2 anos, você pisca o olho, já passou. O doutorado tem um lado bom, por um lado ele exige uma densidade maior, mas por outro ele é 4 anos. Então tem como você fazer um mergulho maior. E aí eu disse a ela, olha, você vai passar 1 ano, 2 anos aqui mergulhando, né? E foi isso que ela fez, né? Então ela primeiro conviveu com um grupo, né? Aí veio a pandemia, o grupo começou em 2019, em 2020 veio a pandemia e o grupo migrou para virtual, né? Então a gente continuou os encontros do grupo, só que pelas mídias digitais, inclusive continuando a fazer as reuniões semanais, só que pelo Zoom ou pelo Meet, né? Infelizmente algumas pessoas não puderam participar porque não dominavam muito a tecnologia. A gente foi vendo outras estratégias de incluir essas pessoas da comunidade, mas a gente continuou, e Leila continuou também, né? E aí quando foi depois de 1 ano e meio, aí Leila chamou uma reunião com as mulheres do grupo, que era a grande maioria, acho que só 1 ou 2 homens que participou do grupo esse tempo todo. Ela chamou uma reunião com as mulheres do grupo e apresentou a proposta da pesquisa. Ela disse, olha, eu quero ver, né? E só um parênteses, antes disso, no próprio grupo de relaxamento e bem viver, ela vinha fazendo também algumas vivências e exercícios no sentido da dança, tá certo? Da dança como instrumento libertador, muito mais do que um instrumento, um processo, né? Libertador. E aí ela já fazia alguns flashes, alguns exercícios. E aí depois de 1 ano e meio ela sentou com as mulheres e disse, olha, eu tenho a proposta de tal pesquisa, apresentou a pesquisa toda, e para isso eu queria ver se vocês topavam a gente fazer um outro grupo, desdobrando o grupo inicial, ou seja, o grupo inicial de relaxamento e bem viver continua, mas eu estou propondo que a gente desdobre outro, né? E para a gente trabalhar especificamente a dimensão como eu disse, da dança, das expressões corporais e tal. E acho que 5 ou 6 mulheres toparam. E aí ela começou a fazer o grupo virtual. O grupo, aliás, foi todo virtual. Era um grupo também que ela fazia semanalmente, né? E o relato assim foi muito bacana, entendeu? E aí ela foi fazendo o grupo, vivenciando o grupo, experimentando metodologias de como trabalhar de novo a arte como um processo, uma educação popular que contribuísse no processo de protagonismo e de libertação das mulheres que estavam que estavam vivenciando ou que tinham vivenciado experiências de violência, de exploração. E ela passa a fazer o registro em diário de campo de como estava sendo esse processo. E ao final do processo ela faz uma série de entrevistas com essas mulheres, né? Para um pouco identificar como é que as mulheres se perceberam durante o processo e como elas perceberam o processo em si, né? E aí a Leila já está perto de concluir a pesquisa dela. Ela não deixou de participar no grupo, né? Mesmo após ela ter terminado a coleta, porque por ser uma pesquisação, um dos critérios no modo que a gente no Estelar entende a pesquisação é que o pesquisador e a pesquisadora precisa conviver com o cenário pesquisado antes, durante e depois da pesquisa. Não existe você dizer assim, eu quero fazer uma pesquisação lá na comunidade do Roger. Eu nunca fui lá. Eu vou lá amanhã e vou começar a pesquisação amanhã. Não. Você precisa, quando começa uma pesquisação, você já precisa ter uma história com aquele lugar e aquelas pessoas onde você vai pesquisar, né?
E foi isso que a gente combinou com Leila. Ela passou um ano assim, vivenciando, experimentando. Quando ela tinha uma relação propositiva, colaborativa lá no contexto, foi que ela efetivamente trouxe a pesquisa em foco, né, específico. Para fechar, gente, eu vou compartilhar aqui com vocês uma apresentação breve que compartilha um pouco de forma mais pontuada, né? A pesquisa de Leila. Eu estou querendo achar a forma de compartilhar, mas eu estou com o Word aqui aberto, mas não está querendo ir, mas agora vai de todo jeito. Peraí. Vocês estão vendo? Digam aí para eu escutar. Sim, professor. Pronto, aí o título da pesquisa dela tá assim, ela vai defender em agosto. Pode ser que mude alguma coisa. Quando enfrentar é bailar, a dança como expressão da educação popular na construção da libertação de corpos femininos. Leila Bezerra de Araújo. O lugar da pesquisa, o grupo de relaxamento e bem viver Vila Saúde, que seria o grupo matriz que ela considerou, e o grupo Corpo Mulher, foco do estudo principal que confere a característica da pesquisação. Importante falar, quem deu o nome Corpo Mulher foram as mulheres participantes do grupo, né? Elas que deram. A problemática que Leila se colocou foi a dança como expressão da educação popular na construção da libertação de corpos femininos. A pergunta, como a dança, quando orientada pela concepção da educação popular, pode desvelar processos sociais mobilizadores da libertação de corpos femininos. A tese que ela está defendendo é que a dança, como uma das expressões de educação popular, pode favorecer a construção da libertação dos corpos femininos. O objetivo geral da pesquisa dela foi analisar e compreender a dança como expressão da educação popular na perspectiva da construção da libertação de corpos femininos por meio da experiência do grupo Corpo Mulher. Como etapas para isso, ela fez como os objetivos específicos. Ela investigou do ponto de vista teórico e metodológico a dança como expressão da educação popular. E aí é bom colocar o seguinte, que nem toda... e aí isso eu aprendi com ela, com Leila, né? Porque eu não sei nada de dança, literalmente, e ela é formada em dança. Aí ela foi me ensinando que você tem toda uma história para a arte da dança, né? Tem toda uma história e tem várias perspectivas, compreensões e expressões da dança e do dançar, né? E aí a gente começou a trabalhar junto que na perspectiva da educação popular freiriana tem uma perspectiva de dança que dialoga com a perspectiva da educação popular. Então ela foi fazendo um resgate teórico no sentido de situar que perspectiva de dança é que se encontrava com a educação popular, né? Aí ela coloca depois, compreender a trajetória criativa das mulheres para a construção de um dançar decolonial em uma experiência orientada pela educação popular, descrever os diálogos entre a educação popular e a decolonialidade na experiência estudada, analisar a dança na perspectiva da construção da libertação de corpos femininos na experiência do grupo, entender como o universo de subjetividades femininas é afetado por uma experiência do dançar, à luz da concepção pedagógica da educação popular, e apontar as mudanças na vida das mulheres que contribuíram para a construção do bem viver por meio das vivências criativas em danças orientadas pela educação popular. Aí um pouco dos caminhos metodológicos que ela seguiu, né? A pesquisa qualitativa, uma abordagem dialética, a pesquisação, né? A pesquisa bibliográfica, onde ela fez a leitura, sistematização e análise, né? Envolvendo a identificação da obra tal, e ela ela identificou, por exemplo, que nenhuma produção você tinha listada na literatura atual articulando dança, educação popular, feminino e ou feminista, né? E aí por aí a gente viu um pouco a originalidade que esse estudo dela tinha, né?
Ela também lançou mão da pesquisa documental para resgatar os registros de diálogos, fotografias, ilustrações e imagens das reuniões virtuais do grupo Corpo Mulher e do grupo do Relaxamento e Bem Viver, bem como documentos do grupo de WhatsApp, tanto do grupo Corpo Mulher como do grupo de relaxamento, que tem grupos no WhatsApp, vídeo, foto, ilustração, mensagens. Ela usou tudo isso por pesquisa documental. Observação participante pelo diário de campo no processo dela, né, de inserção, e entrevista semi-estruturada que teve foi a parte final da coleta, que foi justamente para fazer o aprofundamento daquilo que ela ia percebendo ao longo da construção do grupo, um foco nas trajetórias de vida, né, na interpretação subjetiva das mulheres. A análise das entrevistas e todo o material foi feito numa perspectiva dialética, né? Então assim, eu vou parar por aqui, mas era um pouco para apresentar para vocês, portanto, assim, essa visão que a gente está tendo da importância da arte e da criatividade, né, na educação popular em saúde, e mais do que na educação popular em saúde, acho que é na saúde coletiva como um todo, e acho que essa pesquisa de Leila é uma boa, aponta um bom caminho nesse sentido. E para fechar mesmo, eu vou só fazer uma vista aqui rápida para vocês de um artigo que eu construí em parceria com a Vera Dantas, que é professora, né, do Ceará, inclusive colabora aqui no nosso programa como professora colaboradora em algumas disciplinas nossas, né? É do GT de Educação Popular em Saúde da Abrasco. César Paro é professor agora, era professor substituto da Federal do Rio de Janeiro, agora está como professor, se eu não me engano, em Roraima ou é no Acre. Depois eu vou corrigir a informação, viu, César? Se ele assistisse depois. E é companheiro também do GT de Educação Popular. A gente produziu essa reflexão teórica aqui que está publicada na revista de Educação Popular, que é Educação Popular em Saúde, a Arte e Múltiplas Linguagens. E eu quero fechar destacando esse artigo, porque eu acho que ele tem muitos dos princípios que baseiam, embasam, melhor dizendo, muitas das coisas que a gente conversou aqui hoje. Então agora eu vou me silenciar de vez e ficar aberto para escutar vocês, sem antes dizer, como o Drica acho que falou aqui no chat, que eu também devo boa parte da minha formação na arte também ao projeto Palhaços do amigo do amigo Aldenildo, da amiga Janine, que coordena o projeto Palhaços na UFPB, e a gente fez uma parceria em um determinado momento com o programa PNAB, com o programa Vidas Paralelas, que a gente se formou palhaço também. Drica tem a palhacinha dela também, eu também tenho, meu palhaço é tonto, e eu também aprendi muito, me surpreendi positivamente, aprendi bastante de quanto acessar o palhaço que estava adormecido dentro de mim foi importante para a minha formação como gente, como profissional e também como pesquisador. É isso, gente. Obrigado aí. Fica à disposição para quem quiser se inscrever para fazer comentários ou perguntas. Pedro, eu vou. Não, parabenizar, né? Você sempre com iniciativas e pesquisas muito bacanas e instigadoras, né? Acho que fugir dessa dureza da academia é difícil, mas é necessário, né? Principalmente para a gente que vai sendo tomado por prazo, por demandas que não terminam mais. Então, acho que fazer pesquisa nesse modelo, com essas propostas, com essas linguagens, com temas que nos instigam e nos animam, torna até mais fácil, torna esse processo mais fácil. E eu coloquei aí, né, no chat, queria só deixar registrado, eu acho que, realmente, eu acho que a arte, ela tem esse poder acolhedor, né, e eu acho que
Isso caminha muito junto da educação popular. A partir do momento que abre o espaço para ser mais dialógico, já caminha muito mais. A gente tem visto práticas que, essas práticas tradicionais, e como assim, queria comentar como é difícil, mesmo a gente tentando sempre, mas como é difícil fazer diferente, propor diferente, né? É difícil, eu vejo dificuldade assim de dois lados. De um lado, na formação dos estudantes, aí eu coloco principalmente dos estudantes de saúde, né? E às vezes, é, é, como você falou da educação, como eu também trabalho com escola, CREI, né? Às vezes se torna esse tecnicismo já está tão arraigado na mentalidade das pessoas que quando você vai propor uma coisa diferente, até que a própria comunidade, no caso que eu estou falando de comunidade escolar, entenda, aceite, participe. Eu queria saber se vocês também tiveram dificuldade nesse sentido, porque às vezes isso leva um tempo até entender qual é a proposta, que isso é uma coisa séria, né? Porque às vezes acham que não, que tá ali passando o tempo, né? Mas entender que isso faz parte da pesquisa, isso tem um objetivo grande e muito bonito, né? Além de importante. Queria saber se vocês passam também por essas dificuldades ou se só eu. Obrigado, Lu. Agora, Valerie. Oi, Pedro. Inicialmente, parabéns. Achei muito legal o projeto, achei muito, até, né, conhecendo um pouco mais. Acho que realmente a gente precisa mudar um pouco as abordagens e quando a gente fala sobre os processos de lidar com pessoas, essa abordagem um pouco mais dura, acho que ela atrapalha todo o processo, na verdade, de educação, o processo de, na verdade, trazer, independer o usuário e colocar ele como um processo como agente da sua formação também, agente do seu processo, né? Agente transformador. Então, achei bem legal, acho que eu particularmente sou amante da arte, assim, digo, né, cada um, claro, que tem as suas habilidades, eu gosto muito da poesia, então acho que ela comunica também, como você já disse, de uma maneira um pouco menos dura essa vida que a gente tem, e acho que ela traz essa proximidade acho que essa parte afetiva das pessoas que acho que há muito tempo a gente tem esquecido aí nas pesquisas. Eu queria perguntar para você, grupo grande, né? Parabéns, grupo muito legal, já há muitos anos, então pesquisas bem sedimentadas. Mas eu queria perguntar para você, nesse período que você passou, pelo que eu entendi, você foi extensionista, depois você, né, fez sua formação aí no grupo e hoje coordena o grupo. Eu queria pensar, ou queria entender um pouquinho, que você vê que mudou nesses anos todos de processo, com as pesquisas que a gente está trazendo, o que você vê que mudou para a gente transpor, por exemplo, para que a gente tem para o nosso campo de atuação, para a saúde coletiva, que você acha que a gente conseguiu trazer para a saúde coletiva, o que a gente conseguiu já mudar, que você percebe que a gente teve alguma evolução nesse sentido. É isso, obrigada. Obrigado, Valerie. Para encerrar, eu passo para a Caí, aí depois eu respondo e a gente fecha. A Caí. Oi, professor, bom dia a todos. Professor, parabéns. Vocês estão me ouvindo? Para mim travou um pouquinho. Parabéns. E aí eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta é assim, como que o senhor avalia o Estelar dentro da comunidade? Já é uma referência, né? E se é uma referência, ao que o senhor atribui, né, essa referência? Digo assim, porque muitas das vezes a gente fica muito afastado, né? Aqui, pelo menos, toda vez que eu vou em algum evento de extensão, a gente fala muito assim da questão ética do extensionista, né? Então, de fato estar acompanhando a comunidade, estar dentro, né? E não fazer atividades pontuais, né? Então, como é que a senhora avalia o Estelar, né, nesses vários anos aí, né, na Paraíba? Essa é a minha primeira questão, né? A segunda questão como que
diante desse projeto que o senhor trouxe para a gente, né? Como que o senhor percebe a comunidade, né? A comunidade, o senhor sente ela mais engajada? E se não, como é que nós poderíamos, né, pensar em outras estratégias para isso? Digo assim, o senhor sente que ela precisa sempre do projeto para estar pensando em novas formas, né? Ou o projeto viu uma forma de estar na comunidade, pegando um pouco do que ela mostrava que ela gostava? Eu não sei se eu me fiz entender. Mas são essas duas perguntas. Obrigada. Obrigado. Franklin? Bom dia, meu querido. Que bom ouvi-lo nessa manhã. E percebo, né, que nos bailes da vida a gente aprende, né? E a gente ensina. E na verdade, viver é estar bailando conforme a música, nos envolvendo os nossos afetos e nossos sentimentos, né? Muito bom ouvir essa manhã a pesquisa. E o interessante da pesquisa é a diversidade na coleta. É diário de campo, é observação participante, é uma pesquisação, é entrevista, ou seja, jogando diversos olhares sobre essa dança que é feita não sozinha, né? É uma expressão singular, mas é uma expressão que se exterioriza em um coletivo. Muito bacana ouvi-lo e espero aí, né, as repercussões acadêmicas, né? Porque as repercussões na vida das pessoas, né, com certeza já aconteceram. Inclusive da pesquisadora, né? De se encontrar e de se permitir se aventurar nessa nova dança, né? Nessa dança da saúde, onde se borram fronteiras, né? Muito bom, pessoal. Obrigado, meu querido. Sua fala. Tão bom lhe ver, né? Saudade dos nossos encontros presenciais e muito em breve vai ser possível, né? Eu acho que se brincar na próxima reunião do colegiado, vamos fazer presencial. Vamos combinando, né? Ver todos vocês. Franklin, né? É a arte em movimento, né? Porque ele não escreve, ele fala poesia. Né? Muito bom ver todos e todas vocês aqui. Eu acho que a gente está cumprindo o objetivo assim, né, desse café com ideias, que é essas trocas, né, esses encontros entre nós, né? Mas enfim, respondendo um pouco as perguntas, né, que eu vou ser bem rápido aqui, viu, gente? Infelizmente vou fazer uma resposta telegráfica, viu, para vocês, porque são perguntas profundas que poderiam aí passar algumas horas falando, viu? Então vamos lá, Luciana, né? A gente não teve muita dificuldade no sentido de barreiras para trabalhar com a arte, com a criatividade, né? Com essas múltiplas expressões nesse grupo, nessa pesquisa, porque foi preponderantemente com a comunidade. E a comunidade geralmente, assim, tem exceções, mas geralmente boa parte das pessoas tem uma abertura maior para essas propostas. Entendeu? Luciana tá meio frisada aqui, mas agora eu tô vendo, não, né? Então, assim, na unidade básica de saúde, talvez a gente pudesse ter algum empecilho se tivesse mais pessoas participando, mas não tiveram tantas, infelizmente, o mais que a gente chamou. Mas também vale ressaltar que isso é uma coisa importante, porque o PNAB, esse programa de pesquisa e extensão, ele já tem essa relação há 15 anos com a unidade básica. Então, mesmo quando a gente traz uma proposta dessa, já tem uma relação anterior que já facilita essas coisas aparecerem e se desenvolverem. Então, às vezes, pode ser que um profissional ou outro, ou a maioria, não participe, mas eles também não embarreram, entendeu? Porque eles já respeitam. Agora, eu concordo com sua fala. Na maioria dos espaços sociais, institucionais, a arte é vista como perda de tempo, ou como a gente chama, como algo apêndice, como algo anexo, é aquela coisa à parte que você faz para dar uma enfeitadinha, uma maquiagem naquela coisa, mas, ou seja,
você faz uma apresentação, a coisa tá bom, mas agora vamos acabar e vamos pro vamos ver, vamos para a conversa do raciocínio raciocinante, né? E eu acho que você tocou num ponto que é central em tudo isso que a gente está falando. A gente está falando da arte como expressão e uma linguagem de produção do conhecimento do ponto de vista sério mesmo, entendeu? Ou seja, sei lá, que a gente pudesse ir numa mesa redonda sobre um determinado assunto, que você pudesse ter alguém com a apresentação de slide e outra pessoa falando, cantando uma música. Mas aquela música expressando conhecimento, as ideias daquela pessoa, entendeu? Então, assim, eu acho que o caminho que a gente precisa seguir é de respeitar a arte e as múltiplas linguagens como expressões importantes, sérias, no seguinte sentido, de que tem conteúdo, né? Não é uma coisa a mais, não é uma coisa apêndice, nem é para enfeitar, nem é para perder tempo, que muita gente também considera assim. E essa contradição, Luciana, a gente vê inclusive dentro das práticas de educação popular. Tem muitas práticas de educação popular, eu diria até que a maioria ainda são pautadas muito numa lógica progressista sim, humanizadora sim, emancipatória sim, mas muito de uma razão raciocinante. E quando traz a arte como enfeite, né? E aí é que a Senopoesia ajuda muito, porque ela vem propor um rompimento com isso e de você poder colocar a arte como uma das partes fundamentais do processo, né? Então, mas realmente não é fácil, porque a observação dominante que se tem é da arte como esse apêndice, né? E aí é uma coisa que a gente precisa enfrentar. Dialogando com Valerie, eu acho, minha amiga, que a gente evoluiu muito nos últimos anos, né? Assim, você falou, você resgatou, e é interessante mesmo, porque eu entrei no grupo de pesquisa que eu coordeno hoje, no Estelar, como estudante de graduação. E depois passei lá pelo mestrado, doutorado, e hoje coordeno o grupo com muita honra e com muita alegria. E de lá para cá eu vejo que tanto a educação popular ganha mais respeito no campo da saúde coletiva como um todo, ou seja, as produções da educação popular, a metodologia, as abordagens, a perspectiva da educação popular, eu acho que ganham mais força, mais respeito, né? Inclusive pela produção acadêmica que a educação popular foi ampliando nos últimos anos. Então eu sinto que quando eu comecei, e vão fazer 20 anos que eu comecei a atuar na educação popular, na saúde coletiva, acho que a educação popular era uma coisa muito de poucas pessoas e pouquíssimos grupos no Brasil, e eu acho que ela foi se expandindo, né, de mais grupos, de mais pessoas e de mais pessoas que foram teorizando sobre educação popular e saúde, refletindo, pensando, elaborando propostas, provocações, ideias, entendeu? E eu acho que a entrada de pessoas da educação popular no campo acadêmico, a difusão disso também foi ajudando. Não como aderência ao acadêmico, mas entrando no acadêmico para provocar, abalar, mudar esse acadêmico, né? Então eu acho que isso ajudou também muito, né? E você veja, por exemplo, essa coisa da arte mesmo e das múltiplas linguagens, é uma coisa que ainda precisa avançar, mas teve avanços. Eu esqueci de dizer, por exemplo, que na própria Abrasco começou no Congresso de Ciências Sociais e Humanas em Saúde, e depois no próprio Abrascão, no último, já foi incorporado o que a gente chama de GT, Grupo Temático Ampliando Linguagens, que é o quê? Que é todo um grupo que reúne trabalhos recebidos no Congresso, produzidos em outras linguagens, em vídeo, poesia, poema, foto, música, sabe? Então, assim, é a possibilidade de você mandar para um congresso brasileiro na área de saúde coletiva um trabalho, só que é um trabalho em outra linguagem, não é a linguagem acadêmica do resumo expandido ou do resumo ou do artigo. É uma linguagem poética, artística, cultural. Então, isso já teve nos 2 congressos de ciências sociais passados e no congresso do Abrascão passado também. E estamos na expectativa, provavelmente terá no próximo, que vai ser em novembro agora. Então, isso para a gente já é um avanço, né? E também, você vê também, né, aqui
em João Pessoa, a gente organizou, e muitas que estão aqui contribuíram com essa história, a gente organizou o Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde em 2019, aqui na UFPB, na Paraíba, em João Pessoa, que foi um congresso muito bacana para mostrar que é possível fazer congressos e debates acadêmicos com esse diálogo entre as várias linguagens e com esse respeito ao protagonismo das pessoas do campo popular. E foi um congresso da Abrasco amplo, grande, que mostrou formas de que fazer isso é possível. E uma das formas foi que pela primeira vez na história dos congressos da Abrasco, pelo menos nos últimos 20, 30 anos, você teve a categoria de movimentos sociais dentre as categorias que podiam se inscrever no evento. Não é que o movimento social não podia se inscrever na Abrasco antes, não. Mas é porque quando você olhava a tabela de inscrição, em qualquer congresso da Abrasco, você tinha estudantes, né, professores, profissionais de saúde, só. Agora a gente tem uma nova categoria lá, com preço para pagar a inscrição, movimentos sociais. Então isso é importante, é um reconhecimento desses atores dentro do debate e dos espaços da saúde coletiva. Eu fiquei feliz e emocionado de ver no Congresso de Epidemiologia no ano passado a categoria movimentos sociais lá, né? E agora todos os outros congressos permanecem, né? Claro que a Abrasco tem uma história de um esforço que foi crescente cada vez mais nos últimos anos de acolher e de respeitar os movimentos sociais. E no Abrascão de 2018 não tinha categoria movimento social, mas teve muitas como é que eu chamo? Teve muitas inscrições que foram gratuitamente, né, dadas para pessoas representando os movimentos sociais. Mas o bom é você ver ele lá na tabela. O movimento social se vê entre os atores que são público participante do evento. E aí eu acho que foi um grande avanço. E para fechar, dialogar com a CAI, assim, a relação a CAI, ela é uma relação assim, não necessariamente do Estelar, mas lá no território é mais do próprio PNAB, porque o Estelar é um grupo que reúne pesquisadores e pesquisadoras com diferentes inserções. Então a nossa inserção mais territorial é pelo PNAB. E aí assim, pelo PNAB é legal por isso, porque você vê, a gente passou 2 anos sem ir presencialmente, passamos a voltar presencialmente do último mês para cá, mas quando, por exemplo, quando fui para lá, parecia que tinha sido ontem que eu tinha encontrado com as pessoas pela última vez. O mesmo afeto, o mesmo companheirismo. Eu digo às pessoas assim, os trabalhadores, a comunidade, entendeu? Por quê? Porque a gente tem uma relação que não é de ontem. Foi sendo construída ao longo de 15 anos. E mesmo durante a pandemia, nós não saímos de processos de aproximação com a comunidade, mesmo que e com os trabalhadores, mesmo que fosse à distância. Então, o grupo de WhatsApp da equipe, a gente estava lá participando, né? Reuniões virtuais, quando teve, a gente estava lá apoiando, estava participando, estava telefonando, então a gente teve próximo, né? E aí quando o presencial volta, a gente continua organicamente conectado, né? E aí assim, a gente procura tanto às vezes provocar demandas lá, ou seja, por que não fazer uma horta comunitária? É uma demanda que surgiu de lá também, de lideranças da comunidade, mas que a gente tomou muito à frente também para mostrar como poderia ser feito. Como também às vezes a gente recebe a demanda e a gente vai lá apoiar, como agora a gente está apoiando um grupo de dor, que o nome do grupo é horrível, mas foi o nome do grupo que a população e a equipe criou para um grupo de apoio às pessoas com dores crônicas. Por enquanto o nome do grupo é grupo de dor e nós não vamos chegar lá mudando o nome do grupo, mas a gente está chegando lá junto com a equipe, com residentes, com a comunidade, para apoiar o grupo. E o grupo tem rodas de conversa, as pessoas compartilham como se sentem, como estão, compartilham cuidado, compartilham práticas integrativas, e aos poucos a gente de repente pode até mudar o nome, mas foi um grupo que surgiu de lá, do interesse de lá, da equipe, e a gente foi chamado para apoiar. Então, então assim, pode ser de um jeito ou de outro, mas o que é o fundamental é a gente ter uma relação e um vínculo
que é estruturante para a gente pensar o que é que a gente quiser pensar, entendeu? Em termos da nossa construção. Então acho que é isso, e agradecer a Franklin aí pelas palavras, né? Eu acho que parabéns a Leila por essa pesquisa, realmente não é fácil. Eu estou falando aqui de boa, como alguém que orientou, mas assim, o trabalho mesmo braçal de quem está lá fazendo, ela está nas costuras finais para a defesa, e realmente não foi fácil, né? Imagine, como o Frank falou, ela lançou mão de várias metodologias, né, que dá um trabalhão grande, né, mas aí, estamos aí na felicidade que ela vai defender, ela vai continuar o trabalho dela lá na comunidade, e isso vai ser muito bacana. Bom, pessoal, quero agradecer a vocês por esse café com ideias, né, nosso aqui, e pedir a vocês 5 minutinhos para a gente poder começar a oficina. A gente dá um intervalo aí de 5 minutinhos, se levanta, se estica, e daqui a 5 minutinhos a gente começa, tá bom? Obrigado aí, valeu!